Davi? E ele lutou contra quem? Com leão, com Golias. Com leão e com Golias, né, Tetê? No colo da mãe, os pequenos Lucas e Mateus desbravam as narrativas mais sagradas da história. Davi falou assim: eu sou capaz de lutar com esses gigantes. Sabe por quê? Porque Deus vai comigo. Enquanto ainda aprendem a falar, as crianças conhecem também a linguagem que nos conecta a Deus. Bibi, anda a paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Nesta igreja familiar, existe um lugar privilegiado para a oração e a vivência da fé. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. Para nós é de fato uma grande responsabilidade, porque a gente tem noção da dimensão que é ser família no projeto de Deus. E no nosso dia a dia, na nossa realidade, a gente faz questão, né, além das nossas orações, de ter Jesus, Nossa Senhora, os nossos santos de devoção, como integrantes da nossa família de fato. E isso é como uma sementinha de mostarda que a gente vai plantando no coração dos nossos filhos todos os dias para dar um fruto, uma árvore bem bonita lá na frente. Na exortação Amores Letícia, o Papa Francisco afirma ser fundamental que os filhos vejam de maneira concreta que para seus pais a oração é realmente importante. Por isso, os momentos de oração em família e as expressões da piedade popular podem ter mais força evangelizadora do que todas as catequeses e discursos. Não por acaso, Francisco ensina que os pais devem ser os primeiros mestres da fé para os seus filhos. A catequese da criança tem que ser um conjunto de um trabalho doméstico da família com a igreja. Os pais não podem deixar só para a igreja fazer a catequese dos filhos, não, tem que começar em casa. Mas, infelizmente, a religiosidade não faz parte da vida de muitas famílias. E com os pais distantes da fé, a tarefa fica por conta dos catequistas. Isso é muito difícil para nós catequistas, porque, como diz a Amores Letícia, a igreja é família de famílias. Quando a família está fora da igreja, como fazer com que essa criança ela se sinta parte dessa grande família que é a igreja? Luzia Nádia é catequista há 25 anos e percebe que hoje há um caminho inverso desta evangelização. Não basta mais catequista ensinar, como antigamente, né? As orações, as devoções, a doutrina básica. O catequista precisa levar também às famílias o anúncio do querigma, porque os pais não podem dar aos filhos aquilo que eles não tiveram. No caso de Lucas e Mateus, eles aprendem dos pais, na simplicidade das orações de criança, os passos para crescer na fé. Se a ti confiou, nós vamos utilizar a vida dos santos, as histórias bíblicas, no contexto familiar. E é tão bonito perceber como isso vai, de fato, transbordando no coração deles, né? Por exemplo, Lucas, ele adora a história de Davi e Golias. Então ele quer ser forte como Davi e ele vai trazendo todas essas historinhas, né? Para o dia a dia dele, para aquilo que ele busca ser. Além de dar ênfase ao ensino dos valores cristãos dentro de casa, o Papa Francisco, na Amores Letícia, também chama a atenção dos pais para outro desafio dessa educação. É a exposição das crianças a diversos conteúdos, que chegam facilmente até elas pela TV e internet. Enquanto os pais, muitas vezes cristãos, dão para a criança uma formação sistemática de valores cristãos, a criança pode depois, na mídia, encontrar uma pregação sistemática de antivalores cristãos. Então os pais têm que estar alerta. Eu sei que isso é uma dificuldade para os pais, porque os pais hoje trabalham, pai e mãe trabalham, então eles têm que otimizar ao máximo o tempo que eles têm em casa com os filhos,
para se dedicar a essa educação. Esta é, de fato, uma tarefa artesanal pessoa a pessoa. E com as crianças é preciso investir na criatividade. Antes de mais nada, eu sempre peço a luz do Espírito Santo para que ele possa nos guiar e nos conduzir. E em relação aos materiais, a gente busca sempre materiais pedagógicos católicos e vou complementando com aquilo que o Espírito Santo mesmo me conduz. Os filhos crescem muito rápido, né? Depois que os filhos chegam aí aos 14, 15 anos de idade, praticamente eles já têm uma cabeça formada. Então os pais têm que se dedicar muito, principalmente até essa idade. Quando estou em alto mar, as ondas vêm me agitar. A espiritualidade no ambiente familiar favorece que a fé, dom de Deus recebido no batismo, encontre espaço para crescer e amadurecer. Mais do que uma catequese dentro de casa, uma preparação para que os filhos encontrem o sentido da própria vida. A gente entende que Deus tem um chamado, tem uma missão, tem um sonho próprio para cada um dos nossos filhos. Então, como pais, nós temos a responsabilidade de guiá-los e direcioná-los para que eles aprendam a ouvir a voz de Deus e correspondam a esse chamado na vida deles. E de forma muito livre, sem se preocuparem com o que a gente gostaria, do que o mundo espera, o que o outro pensa, mas que eles possam olhar para Deus e responder para Ele aquilo que o Senhor sonha. Ao som da tua voz, tudo vai calar, só preciso